Olá, meu prezado irmão, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal Adonai e é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Você que já é inscrito no canal, Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Você já sabe o conteúdo das mensagens, né? São mensagens cristocêntricas. E para você que está pela primeira vez assistindo um vídeo deste canal, se você puder se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o teu like e compartilhe nas redes sociais, pois esta é uma mensagem de despertamento para a igreja do Senhor nestes últimos dias. O apóstolo João diz que nós já estamos na última hora. Não dá mais tempo nem de tosquenejar, tem que estar alerta, porque o grito já foi dado, o grito da meia-noite. Aí vem o noivo. E o tema desta mensagem é sobre a mornidão nas igrejas. Não é na igreja de Cristo a noiva, não. A noiva não tem mornidão nela. Porque a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro, ela é santa, pura, imaculada. Ela é irrepreensível. Agora a mornidão está nas igrejas, né? Instituição. Eu quero tomar por base para a mensagem deste dia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que é carta à igreja de Laodiceia. É a última carta, né, das 7 cartas que o Senhor Jesus falou, ordenou que João escrevesse. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, eu sei que muitos vão contestar, mas muitos vão entender e vão aceitar o motivo da mornidão nas igrejas. As igrejas estão vivendo de inovações, e a palavra diz que a palavra se renova a cada manhã. Só que ao invés de renovar, estão inovando. Há uma diferença de renovar para inovar. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se vai pintar uma casa que já é pintada, você vai renovar a pintura. Quando você coloca, por exemplo, um desenho, uma textura, vamos assim dizer, em uma parede daquela casa, então você vai estar inovando aquela pintura. Você vai fazer uma textura num lugar que não tinha naquela parede, então você vai inovar. E assim está acontecendo nas igrejas. A palavra que era pregada já não é mais a mesma, já é aquela palavra, a mensagem dos sonhos, a mensagem que vai mexer com o ego da pessoa. Não é aquela palavra que vai trazer o alimento, que vai trazer o despertamento, e sim aquela palavra que vai agradar a pessoa. Não é a palavra que vai incomodar, não é mais a palavra que vai despertar, não é mais aquela palavra que vai fazer com que a pessoa caia na realidade e procure um conserto para a sua vida espiritual. Mas sim aquela palavra que acomoda, que alimenta o ego, aquela palavra que a pessoa, essa que eu quero ouvir, eu quero que Deus fale assim e assim comigo. Pelo contrário, que a palavra tem que ser aquela que Deus quer falar, aquela que eu preciso ouvir, não a que eu quero ouvir, a que eu necessito, a que é obrigado a ouvir para o meu próprio bem. Então, por assim acontecer, porque as igrejas estão vivendo de movimentos. Quando se tem um movimento, as igrejas enchem, lotam-se. Mas quando não tem um movimento, mingua-se. São poucos os números de pessoas. Isso tem cumprido uma palavra que o Mestre Jesus falou: por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cadê aquela mensagem de antigamente? Aquela mensagem que todo culto, todos os cultos se iniciava com oração de joelhos, e era meia hora de oração, para daí dar sequência ao culto, louvor ao Senhor. A mensagem da palavra, que agora foi tirada, muitos já não pregam mais, muitos já não falam mais a palavra, mingou, é 10, 15 minutos no máximo. O resto é entretenimento, coreografias. Eu sempre bato nessa tecla, parece repetitivo, mas é necessário. Teatros,
grupos de danças, apresentações, coisas que tem lá do mundo são copiadas, trazendo para dentro das igrejas, para que haja um entretenimento, para que possa, tipo assim, atrair as pessoas a virem ao templo. Porque na realidade, vindo ao templo não é para uma edificação espiritual. Vindo ao templo, a renda aumenta. Porque ir ao templo, porque adoração é um estilo de vida. Se adora em casa, na rua, no trabalho, acordado, dormindo, viajando, em todos os momentos se adora a Deus. No templo é um lugar reservado exclusivo para se adorar a Deus. É o lugar de cultuar a Deus no templo. E o que está sendo necessário? A oração principalmente. A exposição da palavra para alimentar a alma, essa não está tendo. O que se tem, o que se diz é sobre financeiro, sobre o dízimo. A igreja que mais rende, que mais produz, está aqui. Rico eu sou e de nada tenho falta, diz esse pastor da igreja de Laodiceia, que representa todas as igrejas que estão nesse mesmo nível. E o que o mestre disse? Tu és um desgraçado, um pobre e cego e nu. Mas as pessoas dessas igrejas estão se arrastando atrás desses líderes. Que o obreiro pode bater na esposa, mas se ele for dizimista, ele é fiel. O obreiro ou a obreira pode ser caloteiros, eles podem ser infiéis em todas as áreas. Ele pode não congregar, ele pode não adorar a Deus na essência, ele pode não fazer nada que venha servir de objeto de culto, mas se ele for dizimista, ele é fiel. É como se o dízimo fosse a célula máter da fidelidade a Deus. E por esse erro vão pagar um preço altíssimo se não se arrependerem. E as pessoas estão sendo levadas a isso. A mornidão tem se achegado nas igrejas porque não tem mais oração. Não tem mais a exposição da palavra. Não tem mais vigílias. A palavra diz que Jesus vivia em vigílias, em constantes orações. O hino 296 da harpa cristã diz que Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Se ora pouco e se fala muito. Se louva muito, o louvor, Deus habita entre os louvores, mas mais se louva do que se prega, do que se expõe a palavra, porque a palavra é o alimento, a palavra é o bálsamo, a palavra é o remédio, a palavra é o alívio, a palavra é o acalanto, a palavra é a base, é o sustentáculo da vida do cristão, da cristã, e já não está tendo mais. O que tem é a mostra do exterior, do físico. Se o templo for bonito, for luxuoso, aclimatizado, e sim, esse está bom, esse serve. Mas esquecendo-se que o principal é a oração. Esquecendo que uma igreja viveu 40 anos no deserto. Esquecendo que a igreja primitiva se reuniu nos lares, eles não tinham templo. Eles viviam em constante ajuntamentos, reuniões, agrupamentos, para que juntos, no mesmo pensar e no mesmo objetivo, adorassem ao eterno Deus. Eles viviam em ajuntamentos no mesmo propósito, no mesmo objetivo de amor mútuo um para com o outro, na compaixão, na caridade, no vínculo da paz e principalmente na propagação do evangelho verdadeiro, não do evangelho falso, do evangelho de entretenimento, do evangelho xerox, o evangelho que copia os evangelhos das igrejas europeias e norte-americanas. O evangelho que copia das igrejas neopentecostais, da dança, do entretenimento, da cópia das práticas mundanas, do que se vê nos parques de diversões e nas rodas gigantes da vida, então trazendo para dentro da igreja como se fosse objeto de culto e fazendo com que o Espírito Santo de Deus se afaste. É bíblico isto? Sim. O próprio Deus fala pelo profeta Isaías dizendo: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O povo já não tem mais aquele prazer de servir a Deus para que Deus fale. O que há no meio de nós hoje, profetadas, pessoas falando de si mesmo, ou da carne, ou do diabo, e achando que é Deus que está falando, e abafando uma ferida que a qualquer momento vai estourar. Vai vir à tona, vai vir a furo, porque não é mais
é a alegria do Espírito Santo, não é mais a presença de Deus. Estão em agrupamento, em ajuntamento, mas só de lábios. O coração está longe de Deus. Porque a fidelidade é o financeiro. Sendo que para Deus a fidelidade é um coração contrito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Agora os líderes, eles já não usam mais o que a Bíblia está falando na posição de cuidar da ovelha. Eu tenho 100, uma desgarrou, é só uma, fica para lá e eu ainda tenho 99. Sendo que o recado são 100, desgarrou uma, vai atrás dela e cuida com amor, com carinho, traz para casa, trata para poder reintegrar as 99. Porque hoje é assim. Não é nem 99, é meia dúzia. Aquele que agrada, esse cuida. Visita esse, não visita aquele. Visita o outro e não visita aquele. Por que acepção? Essa é uma das causas da mornidão nas igrejas. Porque a acepção do próprio líder. Se uma ovelha confidencia algo que acha que é importante, confia no seu pastor, essa que poderia ser uma confidência é levada a público, envergonhando a ovelha. E assim também uma das causas da mornidão. Mas a igreja está crescendo financeiramente. Muitos dos seus membros estão com seus bons empregos e dedicados a eles e dizendo, está sendo uma bênção a minha vida. Não, não está sendo uma bênção. Não, não é verdade. Bênção é quando está aos pés do Senhor. Porque a vida do crente, ela não é pautada na felicidade eterna. Porque a felicidade eterna é somente com Cristo. Felicidade eterna é só quando estivermos na glória. Riqueza plena é quando estivermos na glória, já no corpo glorificado. Na outra matéria, assim será. Mas enquanto estivermos aqui, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que as aflições, as adversidades da vida, os dissabores da vida, são vencidos com oração, com jejum. É vencido com vigílias, com a integração aos preceitos do Senhor, a entrega às ordens e mandamentos de Deus. Quando se busca o que é perfeito e o que é sincero, isso sim é a entrega às ordens do Senhor, isso sim que é vida plena, isso sim que é comunhão, isso sim que é busca a Deus, isso sim que é verdadeira divulgação do Evangelho, isso sim que é uma vida pautada na vontade de Deus. Aí sim, ou é quente ou é frio, do que morno, porque ele vai vomitar da boca. E as igrejas na mornidão que estão vivendo, as igrejas, instituição ou instituições, porque não prezam mais pela palavra. Agora, quem fala mais, quem fala melhor, quem bajula mais, já não é mais o cuidado pastoral pela ovelha que se desgarrou. Desgarrou porque quis? Não, ela desgarrou, significa, ela se afastou, não sabe por qual motivo, ela desejou sair, mas ela foi buscada, ela foi cuidada, essa, aquela outra, aquele outro, sem acepção, todos unidos no mesmo sentido, no mesmo objetivo, no mesmo pensar. Que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e sendo humilde até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. E é nesse nome de Jesus que nós devemos estar pautados. Atos dos Apóstolos diz que era um coração e a alma da multidão dos que criam em Deus. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Não havia acepção de pessoas. Não tinha esse negócio de visitar um e não visitar o outro. Escolher a quem fazer, a quem agradar, a quem visitar, a quem acolher. Não, era o coração da multidão. É como se fosse um só, porque eles tinham o mesmo pensar. Eles cumpriam o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Era isso. Eles cumpriam bem esse papel. Da união, da unidade, da igreja reunida, da igreja do mesmo pensar, do mesmo objetivo, da igreja do mesmo parecer, da igreja do mesmo sentimento, o amor, que é o maior dos mandamentos. E por assim não acontecer mais, por assim viver sob entretenimento, sobre movimento, alguém que até que Deus usa um vaso e até desperta com palavras verdadeiras, mas depois que passa aquele momento, aquele culto ou aquela festa,
voltou tudo à normalidade. O amornidão, o comodismo, a falta de oração, a falta da adoração sincera, a falta da palavra, a falta da comunhão. Resumindo, a falta do amor de Deus, principalmente no coração dos líderes para com as igrejas, porque delas sairá a igreja do Senhor. De qual você faz parte? Das igrejas ou da igreja do Senhor? Da igreja placa, da igreja do CNPJ ou da igreja do Senhor? Que vai sair delas. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, baseia a tua vida na palavra. Ser fiel até a morte e o Senhor te dará a coroa da vida. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.